E agora dou a palavra ao Carlos Jordi. E eu pensei em falar sobre conservadorismo. E aí vocês podem perguntar para mim o que tem a ver o conservadorismo com isso? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Todas essas pautas estão relacionadas ao conservadorismo. Porque o que acontece? Durante muito tempo, a esquerda, ela colocou no casulo a direita e colocou termos muito pejorativos associando ao que é o verdadeiro conservadorismo. Conservador, para todos nós, era algo retrógrado, homofóbico, todos tipos de preconceitos que eles conseguiriam inventar, eles colocavam com esse rótulo, o conservador. O conservador é tudo que há de pior na sociedade, contra o progresso, contra os homossexuais, contra tudo que há na sociedade. E, obviamente, que isso não é verdade. Isso deve, obviamente, que há anos de marxismo cultural, a partir da redemocratização, a esquerda veio com aquelas suas narrativas fantasiosas, colocando a esquerda como se fossem os heróis da pátria que lutaram pela democracia, e a direita ficou dentro do armário. Dentro do armário. A esquerda morreu, a direita morreu. Na verdade, nós nem chegamos a ter uma verdadeira direita, que agora que ela está surgindo. O conservador, na verdade, ele é alguém que preza pela manutenção das nossas instituições. O conservador, ele sabe da importância do legado histórico que foi deixado pelos nossos antepassados, legados que foram construídos a duras penas, lentamente, através de tentativas e erros, que foram construindo o que é a nossa sociedade. Nossos valores, nossas tradições, nossas instituições, a família, a comunidade, a igreja. Então, o conservador, ao contrário do que as pessoas pensam, ele não é alguém retrógrado, nem alguém que quer manter o status quo. Ele é uma pessoa, um indivíduo, que preserva suas instituições, preserva aquilo que é o eterno, mas ele aceita reformas. Ele é um grande reformador. Ele faz concessões para que mudanças espontâneas ocorram, e não mudanças planejadas como a esquerda faz. Ele quer, sim, mudanças, mas não revoluções. Revoluções que acabam gerando o caos, porque nós temos uma ordem moral e social que foi construída, e se você derruba essa casa, que é imperfeita, você gera um caos. O conservador enxerga a nossa sociedade como uma casa que tem problemas, mas faz pequenas reformas nela, e não derruba para construir uma outra. E, ao contrário do que as pessoas pensam, o conservadorismo não é uma ideologia. O conservadorismo é a negação da ideologia, porque a ideologia é uma prospecção do que é uma sociedade melhor. Uma sociedade utópica é uma teoria, uma ideia abstrata de algo em que nós prospectamos do que seja um paraíso perfeito para a Terra. O conservador não. O conservador ele não prospecta nada, ele mantém aquilo que ele construiu, o bom, e reforma o que é ruim. Então, de cara, já refutamos a questão da ideologia. E por que eu estou falando sobre tudo isso? Porque todos nós somos conservadores. Todos nós. Todos. Todo brasileiro, toda a população mundial nasce conservadora. E existe uma grande diferença entre o conservador cultural e o conservador político. Todos nós nascemos sabendo que devemos amar a nossa família, todos nós nascemos com esse instinto de preservação, em que queremos, por exemplo, estar armados para poder defender nossas famílias. Todos nós somos, por exemplo, contra a ideologia de gênero. Tudo isso é ser um conservador cultural. Conservador cultural, e eu não estou tirando isso da minha cabeça. Tá? Quem faz essa distinção muito clara é Russell Kirk, em seu livro A Política da Prudência. Ele fala que existe o conservador político e o conservador cultural. O conservador cultural somos todos nós que, em determinado momento, vocês podem até falar assim, não, mas a população está mudando, tem muita gente que é a favor da ideologia de gênero, tem muita gente que é contra o armamento da população, muita gente é a favor de casamento gay. Só que o que acontece? Se você é um conservador cultural,
em determinado momento, lhe falta um pouco a bagagem para você refutar as falácias que a esquerda, através da erística, que é uma retórica eivada de elementos psicológicos e emocionais, emotivos, fazem com que você caia nessa falácia. Você não consiga rebater aquilo que está sendo disseminado, que está sendo colocado como uma verdade, muitas vezes pela mídia, pelo mainstream, pela opinião pública, pelo sistema educacional. Então, qual é a necessidade que nós temos? De nos tornarmos conservadores políticos. Porque, como eu disse, o conservador cultural somos todos, que sabemos que queremos defender nossas famílias, as nossas instituições, mas não temos ainda a bagagem intelectual, não temos ainda a sabedoria, o conhecimento que foi deixado por autores como Russell Kirk, que eu citei, Edmund Burke, Roger Scruton, T.S. Eliot, que vão fazer com que nós entendamos por que nós somos, por exemplo, contra o casamento gay. Eu sou contra o casamento gay. E não porque eu sou homofóbico. Eu sou contra o casamento gay porque o casamento gay não existe. Eu sou a favor da união estável entre pessoas do mesmo sexo. Sou a favor, todos são livres para fazer o que quiser. Mas o casamento, e agora eu vou dizer para vocês, por que eu sou contra um casamento que não existe, que é o casamento homossexual? Porque o casamento é uma instituição anterior ao Estado. O Estado não pode redefinir um conceito que é anterior a ele. O Estado não pode dizer para mim que o casamento pode ser qualquer coisa, porque se qualquer coisa é casamento, nada é casamento. O casamento é anterior ao Estado. Então, se você redefine o que é um casamento, você pode redefinir qualquer coisa, até mesmo você, o indivíduo. E é isso que faz com a ideologia de gênero. Está redefinindo o que é o ser humano, subvertendo a sexualidade do ser humano. Inclusive, a questão do aborto, podendo redefinir o que é o conceito de vida. Então, essa é a necessidade de se estudar para se tornar conservador político, e não só para entrar na política, como eu, o Luiz Lima, o Alexandre Knoploch, tentamos. Eu já estou na política, estou almejando subir de cargos para poder travar essa guerra cultural, mas a necessidade de ingressar na política, ela é grande não só nos cargos políticos, mas também formando os conservadores políticos que vão travar essa guerra cultural, porque nós vivemos uma guerra cultural. Vivemos uma guerra cultural, isso é notório. Nós, desde 2014, começamos a nos insurgir, a direita chegou, saiu do armário, saiu do casulo e começou a se tornar a nova contracultura, porque a esquerda detinha o monopólio das virtudes, a hegemonia cultural, ainda detém os meios de comunicação, e nós estamos agora nos insurgindo contra o politicamente correto, que é também a maior arma para fazer com que os conservadores culturais caiam nessas falácias, e nós precisamos nos municiar para poder travar essa guerra cultural contra a esquerda. Porque, como eu falei, se não soubermos por que nós somos contra, por exemplo, a ideologia de gênero, você vai ser demolido num debate contra um esquerdista que vai dizer para você que não, que a ideologia de gênero, que eles não falam ideologia, né? Eles refutam esse termo, eles falam que é gênero, identidade de gênero. Eles vão dizer para você que gênero ele é importante para você poder ensinar para a criança em respeito às diferenças, que existem pessoas que não nasceram com a sua identidade sexual, e você acaba muitas vezes caindo nessa falácia, não consegue rebater. Você tem que entender o que está por trás de tudo isso, sabendo que existe uma doença que se chama transtorno de disforia de gênero, que está no CID-10, no Catálogo Internacional de Doenças. O transexualismo também está na lista do CID-10. E se você não tiver a coragem, não tiver o conhecimento e nem a coragem para rebater tudo isso, vamos cair nessa censura e nessa falácia e acabar fazendo com que a sociedade seja demolida pela revolução que está sendo feita pela esquerda e por toda essa guerra cultural. Então, é por isso que é necessário, sim, que nós estudemos, nos tornemos conservadores políticos, porque estamos vivendo uma guerra cultural. Estamos em 2018,
é um ano crucial para as nossas eleições, um ano crucial para o nosso país. Como disse o Flávio, é o ponto de inflexão para darmos início a essa mudança. E eu tenho certeza que todos vocês estão aqui por isso, porque viram durante muitos anos toda essa disseminação de inversão de valores na Globo, no programa da Fátima Bernardes, no Fantástico, não aguenta mais tudo isso. É uma massificação que chega uma hora que enche o saco, e se não tivermos coragem, não tivermos pessoas que queiram enfrentar tudo isso, e mesmo vocês que de repente não queiram enfrentar, mas pelo menos dar o apoio, dar essa retaguarda necessária, nós vamos perder essa batalha. E eu sempre digo que essa batalha nós não vamos vencer agora. Eu estou lutando, muitos aqui estão lutando agora, mas para colher frutos daqui a 2 gerações. Estamos lutando pelos nossos filhos, pelos nossos netos, e é necessário que nós demos início já para poder reverter esse quadro. E eu vou finalizar aqui com um bordão da Globo sobre o Brasil que eu quero. O Brasil que eu quero é um Brasil com menos sócio-construtivismo, um Brasil que eu quero é um Brasil com menos Paulo Freire, com mais educação tradicional, ensinando português, história, geografia, e não essas babaquices de ideologia de gênero, orientação sexual para as crianças, feminismo, cultura de estupro, todas essas balelas, baboseiras. O Brasil que eu quero é um Brasil em que o cidadão de bem possa estar armado para defender a sua família, a sua propriedade, e que vagabundo esteja na cadeia apodrecendo, pagando penitência, trabalhando para que nós, pagadores de impostos, possamos aplaudir o Estado mínimo que teremos. Muito obrigado.